Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A palavra mamon na Bíblia vem de um termo grego que significa dinheiro. E ela foi utilizada na Bíblia como uma personificação para o dinheiro. Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a mamon, ou seja, a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mamon já foi visto por civilizações antigas como o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Então, quando Cristo personifica esse termo, ele simplesmente quer dizer o seguinte, que nós não podemos servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. É por isso que nesta semana você e eu vamos aprender que mesmo o dinheiro sendo importante e sendo um dom de Deus, é possível que nós façamos com que o dinheiro seja o nosso Deus. O dinheiro pode ter uma competição muito forte para com Deus, de modo que você e eu não podemos servir a esses dois senhores. De acordo com a Bíblia, Deus ou o dinheiro serão nosso Deus. Eu quero ler para você um texto para começarmos o nosso estudo dessa semana, que diz o seguinte, Filipenses 2, 9-11. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto é-nos revelado que um dia todas as pessoas reconhecerão que Deus é bom, que Deus é justo e que todos se dobrarão diante de Jesus, reconhecendo-o como Criador justo, como um Deus Salvador. Isso significa, amigo ouvinte, que para que nós possamos realmente estarmos preparados para o momento do juízo final, em que no fim das contas todos vão reconhecer que Cristo realmente é bom, que Deus realmente é justo no seu trato com o pecado e os pecadores, antes precisamos ter uma vida de adoração a Deus. Devemos dobrar os nossos joelhos diante de Jesus, não como um simples reconhecimento de que ele tinha razão, porque os ímpios farão isso. Precisamos dobrar nossos joelhos diante de Jesus em sinal de nossa adoração para com ele. E para que isso aconteça, devemos escolher servirmos a Deus e não ao dinheiro, porque servir a Deus e ao dinheiro seria a mesma coisa que servir a dois deuses. E isso é impossível. Ou nós vamos amar a um e vamos odiar a outro. Seremos mais devotos a um do que a outro. E por isso uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer, primeiramente, é decidirmos adorarmos unicamente a Deus. Fazermos do dinheiro apenas um recurso a mais para a nossa vida, mas nunca colocarmos o dinheiro num patamar, num lugar que pertence unicamente a Deus. Agora, como que isso é possível, amigo ouvinte? A fé nos ajuda a tomarmos essa decisão. Quando temos fé em Jesus e por esta fé contemplamos o caráter de Deus e tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, conseguimos realmente reforçar essa decisão para colocarmos Deus acima de todas as coisas, especialmente acima do dinheiro. Então, qual é a dica que eu dou para você? Passe tempo com o estudo da Bíblia, com a oração, porque como diz Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você estiver acumulando tesouros na conta bancária celestial, o seu coração estará no céu, nas coisas eternas. Agora, se você se preocupa só em acumular dinheiro na conta bancária aqui da terra, o teu coração estará preso aqui a este mundo. Então, concentre-se no caráter, no amor de Deus, e a fé vai ajudar você a focar especialmente naquilo que é espiritual. Amanhã vamos continuar o nosso estudo
E eu espero contar com a sua companhia para que possamos continuar aprendendo, a fim de podermos ter uma. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Eu espero contar com a sua companhia a fim de continuarmos aprendendo a termos uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro. Fique na paz de Cristo e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. É muito importante no nosso estudo que, mesmo tratando dos perigos do dinheiro e aprendendo que nós não podemos servir ao Deus verdadeiro e ao Deus dinheiro, diríamos assim, não podemos ir para um outro extremo pensando que o material é mau e apenas as coisas espirituais são boas. Devemos ter em mente que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador tanto do mundo natural, material, quanto espiritual. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, é dito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe na terra, no céu, no universo, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Cristo é o Criador. Ele esteve presente com Deus Pai e o Espírito Santo desde o princípio, desde a eternidade. Em Gênesis 1:31, quando é dito que Deus olha para a sua criação e diz que tudo é muito bom, ele está falando exatamente da criação material. Diferente do que algumas religiões ensinaram ao longo das eras, Deus não considera o mundo material e a matéria como pecaminosos ou maus em si. Pelo contrário, ao Deus criar o mundo, ao criar o mundo material, Deus disse em Gênesis 1:31, eis que é muito bom. E Cristo estava presente quando a matéria foi criada. Se Cristo é o Criador do mundo material, isso nos mostra que as advertências de Cristo contra o dinheiro não é contra o material em si ou contra o dinheiro em si, mas contra o uso pervertido que as pessoas fazem daquilo que é material. A Bíblia nos adverte, amigo ouvinte, contra o abuso, contra a perversão das coisas boas que Deus fez. Ageu capítulo 2, verso 8 diz que de Deus é a prata e o ouro, ou seja, tudo que é material, inclusive os recursos financeiros que temos, tudo pertence a Deus. O problema é que o ser humano perverteu o uso dessas coisas e por isso a Bíblia nos adverte a termos uma relação correta para com o dinheiro. Não termos o dinheiro como se fosse o nosso Deus. Não termos as posses materiais como se fossem a coisa mais importante da vida. Você e eu devemos correr atrás dos nossos sonhos, devemos prover conforto para nós mesmos, especialmente para a nossa família, mas devemos fazer uma pergunta. Quando adquirirmos alguma coisa, devemos pensar: isto vai trazer honra para Deus? Eu estou contribuindo para que o reino de Deus avance neste mundo? Fazendo tais perguntas e nos preocupando em honrarmos a Deus, com certeza nós faremos um sábio uso de tudo aquilo que Deus dá. Deus quer que contemos com Ele, não apenas nas questões espirituais, mas também nas questões materiais. Afinal, Cristo é o Criador da matéria, Ele é o Criador dos bens materiais, tudo pertence a Ele. E Ele está muito interessado em nos abençoar e ensinar-nos a administrarmos devidamente aquilo que pertence a Cristo. Amanhã continuaremos o nosso estudo da semana. Que Deus guarde a sua vida e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Jesus, como Criador do mundo material, deseja que tenhamos uma relação saudável com os bens materiais. Afinal, o amor excessivo por aquilo que é material é uma das estratégias de Satanás para nos desviar do foco espiritual. Vamos ler Mateus 19, 16 a 22, para percebermos como que Satanás pode usar uma coisa boa, os bens materiais, para nos manter distantes de Jesus Cristo. Mateus 19, 16 a 22. Acompanhe-me. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Esse texto nos mostra exatamente de que maneira Satanás pode usar uma coisa boa para nos afastar de Deus. Cristo é o Criador de todos os recursos naturais, de todas as coisas boas da vida. Em Ageu 2, verso 8, Deus diz que dele é a prata e dele é o ouro, ou seja, Cristo criou, inclusive, esses bens, diríamos assim. Entretanto, Satanás pode usar os mesmos bens para nos afastar de Deus se nós não tivermos o nosso foco em Cristo. E se não tivermos uma relação saudável com aquilo que é material. Foi o que aconteceu com esse jovem rico, aqui de Mateus 19, 16 a 22. Ele tinha tudo, mas como não tinha Cristo, na verdade ele não tinha nada. E o texto nos mostra que o amor deste jovem pela riqueza fez com que ele se separasse de Deus. E quando Cristo o desafia a vender os seus bens e dar aos pobres, Cristo foi, diríamos assim, aparentemente exagerado. Na verdade, não porque Cristo quer que toda pessoa rica faça isso, mas porque aquele jovem tinha uma ganância, tinha um amor, na verdade, tão grande pelo dinheiro, que Cristo, no seu olhar amoroso e onisciente, viu que a única forma dele deixar de ter aquele apego excessivo era livrando-se daquilo. E perceba uma coisa importante no relato. O jovem permitiu que a sua grande riqueza o separasse de Cristo. Tanto que o verso 22 de São Mateus 19 diz que quando o rapaz ouviu isto, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Ele foi embora mais triste com a possibilidade de perder os bens dele do que por não ter seguido a Jesus Cristo. O amor excessivo por aquilo que é material cega o nosso entendimento, impede-nos de discernirmos espiritualmente e de percebermos que a maior de todas as riquezas, que é a pessoa de Cristo, acabamos trocando por aquilo que é passageiro, como o dinheiro. Repito, Deus não é contra você ser rico. Deus não é contra você prosperar. Deus quer que você prospere. Deus só não deseja que você mantenha o seu foco naquilo que não é eterno. Pois, do contrário, o dinheiro, ao invés de ser um bem, ele acaba se tornando o nosso Deus. E Deus não quer que o nosso coração seja dividido. Deus quer que o amemos de todo o coração,
ao próximo como a nós mesmos e que o dinheiro seja um adicional de Deus para o avanço do reino de Deus e para beneficiarmos não apenas a nós mesmos, mas também levarmos qualidade de vida para o próximo. Aguardo a você aqui na Rádio Novo Tempo, no programa de amanhã, quando estudaremos mais acerca deste tema. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Temos aprendido ao longo desta semana que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, inclusive dos bens materiais. Porém, com a entrada do pecado no mundo, Satanás perverteu não apenas o uso dos bens materiais, mas Satanás nos levou à falência espiritual. O que isso significa? Quando nossos primeiros pais pecaram, e depois nós também passamos a ser pecadores, porque também desobedecemos a Deus, a humanidade toda passou a estar em débito para com Deus, para com a justiça de Deus. De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E por isso, a justiça de Deus, a lei de Deus, requer a morte do pecador. Nós estávamos falidos espiritualmente, inadimplentes, com uma dívida absurdamente infinita e que jamais poderíamos pagar. E Cristo na cruz assume o papel de nosso fiador. E por meio da sua morte substituinte, Cristo resolve o nosso problema de inadimplência espiritual. E hoje todo aquele que aceita Cristo pela fé não se encontra mais em inadimplência, não se encontra mais em débito para com Deus. Hebreus 7:22 diz: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Cristo assumiu a sua e a minha dívida. E deste modo, você e eu pertencemos a Cristo tanto pela criação, porque Cristo é o Criador, quanto pela redenção, porque Ele nos redimiu, Ele se apresentou como fiador e pagou a nossa dívida com a própria vida dEle. Somente pelo sacrifício de alguém perfeito como Deus, a nossa dívida seria paga e não seríamos mais inadimplentes no aspecto espiritual. É por isso que não pode ser simplesmente uma criatura que morra na cruz para nos salvar. Morreu um ser divino humano. E a morte substituinte de Cristo foi tão eficaz para acabar com a nossa inadimplência, para com o nosso débito diante da justiça e da lei de Deus, que em João 19, verso 30, ao morrer, Jesus disse o seguinte, enquanto morria: está consumado. Essa palavra, amigo ouvinte, consumado, é uma palavra grega que é a palavra tetelestai. O que essa palavra significa? Essa palavra indica que a missão de Cristo foi eficaz e que a dívida foi paga integralmente. Está consumado quer dizer o seguinte: tudo que eu fiz, a minha missão resolve totalmente o problema. Tudo o que eu fiz foi necessário para salvar o ser humano. Dê graças a Deus, amigo ouvinte, porque graças ao alto preço que Cristo pagou na cruz, dando a sua própria vida, você e eu não estamos mais em débito para com a justiça e para com a lei de Deus, não somos mais inadimplentes diante do nosso Criador. Que a paz de Deus seja com você e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você sabia que Deus sente ciúmes de você?
O ouvinte pode estar pensando, mas que bobagem é essa? Calma. A palavra ciúme aplicada a Deus na Bíblia, ela não tem nada a ver com o tipo de ciúme pecaminoso, doentio e egoísta que faz parte da nossa natureza humana. A palavra ciúme é usada em relação a Deus em algumas traduções da Bíblia, porque é o que mais próximo o tradutor encontrou para nos explicar aquilo que Deus sente em relação a nós. Vou ler para você um texto para que nós possamos comentar a respeito e entendermos um pouco mais o que a Bíblia deseja dizer a nós a respeito disso. Primeiramente, em Êxodo capítulo 20, diz que Deus é um Deus zeloso. Esta palavra também ela é traduzida por ciúme. Vou ler para você aqui Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, vou ler para você o versículo 5. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Esta palavra pode se referir a um Deus ciumento. Repito, não de acordo com a compreensão que temos de um ciúme doentio, pecaminoso e egoísta. O sentido do texto, no próprio verso você consegue perceber, Deus é zeloso ou ciumento no sentido em que ele não aceita concorrentes. Deus não quer que você tenha um outro Deus além dele. Deus é o único ser verdadeiro e de acordo com 1 Reis, capítulo 8, verso 60, não há outro ser igual a Deus. E por que Deus não quer dividir a atenção dele com outros deuses ou com outras coisas que possam parecer nossos deuses? Porque Deus sabe que a felicidade, a vitalidade, a prosperidade das criaturas de Deus está em elas estarem ligadas a Deus, que é a fonte de todo amor, vitalidade, prosperidade. Se você se desconecta da fonte verdadeira e vai para outra fonte, você não vai ser alimentado. Deus é zeloso, ou entre aspas, ciumento, porque ele tem um amor extraordinário por suas criaturas e não quer vê-las infelizes, separadas da fonte da felicidade que é Deus. É por isso que Deus não quer que o seu coração seja dividido. Deus não quer que o dinheiro ocupe no seu coração um lugar que pertence somente a Deus. Deus quer que você tenha dinheiro, Deus quer que você seja próspero, mas Deus quer que apenas Ele, Deus, esteja no trono do seu coração. Você precisa entender que Deus é superior a tudo aquilo que Ele criou. E entendendo que Deus é superior àquilo que Ele criou, e compreendendo que não existe nada que se compare a Deus, como diz o Salmo 86, verso 8, você vai focar a sua atenção, a sua adoração, a maior parte do seu tempo em Deus, nas pessoas que você ama, ou seja, você vai direcionar as suas principais atenções e energias para aquilo que é espiritual e para aquilo que é mais importante. E fazendo isso, você vai ter uma relação mais saudável e correta para com o dinheiro, para com as posses materiais que Deus pode e Deus quer lhe dar. Aguardo a você no programa de amanhã. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A nossa relação para com os bens materiais e para com o dinheiro se torna uma relação correta e saudável quando compreendemos que nós não somos os reais donos de nada, mas que Deus é o dono de todas as coisas. Vou lhe explicar o porquê. Quando você tem noção de que Deus é o Criador de tudo e de todos, inclusive dos bens materiais, você vai se relacionar
com estes bens, não como sendo o dono deles, mas você vai se relacionar de uma forma em que você vai portar-se como um gestor, como um administrador, como um mordomo de Deus, daqueles recursos que Deus colocou nas suas mãos. Já aprendemos ao longo dessas semanas que, de acordo com o livro de Gênesis, no capítulo 1 e também no capítulo 2, Deus deu a Adão e Eva a gestão, o gerenciamento do planeta criado por Deus. Então, desde o início da humanidade, os seres humanos são gestores de Deus. É muito importante mantermos isso em mente, porque desta forma nos relacionaremos com as posses materiais da maneira como o nosso chefe, o nosso Criador deseja. Aí ele estará em primeiro lugar, e inclusive administraremos essas posses da maneira correta, que não satisfaça apenas nossas necessidades, mas as do próximo. Priorizaremos as pessoas ao invés de coisas, ou seja, ter o senso de que somos apenas administradores, gestores daquilo que pertence a Deus, torna a nossa relação para com as coisas materiais muito mais saudável e muito mais significativa. Quero repartir com você alguns textos que demonstram que Deus é o real proprietário de todas as coisas. O primeiro texto, Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tudo o que existe veio por ordem do Deus Criador. O Salmo 33, versos 6 e 9, afirma que Deus falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Outro texto que mostra ser Deus o dono de tudo, o Salmo 50, verso 10. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Os animais também pertencem a Deus, assim como o planeta, o universo. Em Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é o dono tanto da vida, quanto dos recursos materiais, quanto das posses. Se Deus é o dono do céu, da terra, do universo e de tudo o que há no domínio de Deus, incluindo animais, árvores, seres humanos, prata, ouro e até o nosso próprio corpo pertence a Deus, isso significa que você e eu somos administradores daquilo que Deus nos confiou. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 é dito que o nosso corpo pertence a Deus. É tanto pela criação quanto pela redenção, porque Cristo comprou-nos por um alto preço. Não podemos ignorar, amigo ouvinte, que quando Deus derrama bênçãos sobre os seus filhos, Deus não quer que os seus filhos usem dessas bênçãos de forma egoísta. Deus chama os seus filhos para administrarem, gerenciarem essas bênçãos e torná-las acessíveis ao próximo. E sendo que nós somos gestores, gerentes de Deus, você acha que Deus não vai pedir contas da maneira como temos administrado os recursos que Ele nos deu? Deus nos deu o nosso corpo para administrarmos da forma correta. Deus nos deu os recursos financeiros para administrarmos da forma correta. Deus nos deu o tempo para administrarmos da maneira correta. Isso significa, amigo ouvinte, que quando Cristo voltar, você ouvirá dele: bendito seja, servo bom e fiel, ou ele vai considerar você um servo infiel e jogar-lhe no lago de fogo? Será que Cristo, ao voltar, poderá dizer para nós: muito bem, já que você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei?
Ou Cristo dirá para nós: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? O que você e eu temos feito com os recursos que Deus nos deu? Avalie isso com carinho, porque o Deus do amor e de toda graça quer simplesmente lhe ensinar a ser feliz. Nada mais do que isso. Até amanhã, em mais um programa Lições da Bíblia, quando concluiremos o tema desta semana. Fique na graça de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem mencionei que Deus, como dono de todas as coisas, Ele vai cobrar pela administração, pelo gerenciamento que fazemos de todas essas coisas. Eu mencionei que Deus nos deu o tempo para administrarmos, Deus nos deu o nosso corpo para administrarmos e que Deus nos deu também o dinheiro, os recursos financeiros para administrarmos. Mas hoje eu gostaria de me deter num outro aspecto. Deus também nos deu talentos para que possamos cuidar deles. E Deus pedirá contas do uso que nós estamos fazendo, dos talentos, dos dons que Ele nos deu. Eu queria analisar com você neste momento a parábola dos talentos, para que nós possamos entender a importância de sermos bons gestores, inclusive dos dons naturais e espirituais que Deus nos deu. Acompanhe-me na leitura de Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, que era o valor salarial daquela época. Era uma medida de peso em ouro ou prata e que equivalia, amigo ouvinte, aproximadamente 35 quilos, tá bom? Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, eu agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Nesta parábola dos talentos aprendemos uma verdade muito importante.
Deus vai nos cobrar pela forma como administramos os dons, os talentos, os recursos, a vida que Ele nos deu. Não importa, amigo ouvinte, se você recebeu 5 talentos, 3 talentos, 2 talentos ou 1. O que importa é que você administre devidamente e cresça, desenvolva-se. Nesta parábola, o problema não foi a pessoa ter mais talentos do que outra. O problema foi que aquele que tinha menos talentos, menos dinheiro, nada fez para desenvolver, para gerar lucro para o seu Senhor. Nesta parábola, Cristo está nos mostrando que não importa a quantidade de dons que você receba de Deus, você tem que desenvolver para a honra e para a glória dele. E se não o fizer, você será tido como um servo inútil e não poderá entrar na alegria do seu Senhor, não poderá celebrar com o seu Senhor. Amigo ouvinte, vamos pedir a Deus que nos ajude, nos ensine a administrarmos devidamente os nossos dons e talentos, o nosso dinheiro, o nosso corpo e o nosso tempo. Isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, porque nós somos desregrados por natureza. Eu que o diga. Se não for o Espírito Santo para me ajudar, eu só faço besteira. Mas quando temos o Espírito Santo, mesmo que tenhamos nossas quedas, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos ensina a sermos bons gestores de Deus, para que possamos gerenciar aquilo de melhor que Ele tem nos dado em vários aspectos da vida. Um ótimo final de semana. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.